Fala, meus magrelos e minhas bombadas. Eu sou o Magrelo Bombado e hoje eu vou meditar aqui com vocês na palavra de Deus. E a palavra de hoje vai ser Romanos capítulo 6. Livres do pecado pela graça. Livres do pecado pela graça. Mas antes de começarmos, vamos fazer aquela oração aqui, aquela oração abençoada, e vamos começar. Querido Deus, eterno Pai, nesse momento nós te pedimos, eu já fiz essa oração, mas eu peço, Senhor, que o Senhor me ajude a pregar essa palavra, que o Senhor me conceda o dom da pregação, e que a tua palavra, que o teu evangelho continue sendo espalhado e que pessoas sejam salvas, que as pessoas sejam salvas da morte, da condenação e da tua ira. E peço perdão por todos os meus pecados e as minhas falhas, que o Senhor possa ter misericórdia de mim e abençoa a família de cada um que está aqui assistindo esse vídeo. Abençoa a minha família, abençoa todo mundo aqui, Pai. É isso, eu te agradeço. Eu peço uma continuidade de uma tarde abençoada. Amém. Vamos começar aqui. Romanos capítulo 6. Eu não sei se eu preguei essa palavra aqui no canal, mas é sempre bom que a gente dar aquela relida, porque o Espírito Santo ele refresca a memória, né? Vamos lá. O que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Para que a graça seja mais abundante? É claro que não. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus por meio de sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança de sua morte, assim seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto, quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo Jesus ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez, para sempre morreu para o pecado. Mas quanto ao viver, vive para Deus. Assim também vos considerai-vos mortos para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim embaixo da graça. Então, a Bíblia ela nos ensina muito aqui. Eu estava lendo, eu meditei muito nessa palavra. E Romanos 6 abriu muito meus olhos.
Porque pensem comigo, antigamente, para serem perdoados dos pecados, as pessoas tinham que fazer sacrifícios de animais. Com a morte de Jesus, esses sacrifícios não são mais necessários, porque Jesus ele foi o sacrifício perfeito. Ele foi o Cordeiro perfeito, em forma de homem. Porque originalmente, a ira que Jesus recebeu, a morte que Jesus recebeu, seria nossa. Seria nossa. É assustador pensar que a gente só está aqui hoje porque Jesus tomou o meu e o seu lugar na ira de Deus. Isso te assusta ou te conforta? Pensa bem quando for responder essa pergunta. Nem precisa responder para mim, responda isso para você mesmo. Isso te assusta ou te conforta? Porque pensa bem, para início de conversa, nós não éramos merecedores. Na verdade, não merecemos ser salvos. Isso mesmo. Não merecemos ser salvos. Mas Deus é tão misericordioso, Deus é tão bom, que Ele pensou no jeito, dando seu único Filho para tomar o pecado em nosso lugar, para receber o castigo em nosso lugar, porque era necessário. Era necessário. Porque ser cristão não significa ser melhor que outra pessoa. Ser cristão significa reconhecer o quanto que nós somos miseráveis diante de Deus. O apóstolo Paulo, um dos pregadores mais importantes, se não o mais importante do Novo Testamento, e teve intimidade com Deus o suficiente para ser elevado ao terceiro céu. E mesmo assim, mesmo ele tendo intimidade com Deus, mesmo Paulo sendo um homem cheio do Espírito Santo, cheio do poder de Deus agindo dentro dele, mesmo assim, Paulo ainda disse: miserável homem que eu sou. Dos pecadores, eu sou o pior. Tem crente que não faz nem metade do que Paulo fez. Tem crente que só vai para a igreja, canta, aquele momento bonitinho. Às vezes faz coisa errada escondido. O cara não ora, não lê a Bíblia, não faz nada para Deus. E ainda quer falar: eu sou mais raro do que ouro puro de Ofir. Eu sou a imagem do Senhor. Eu sou o espelho que reflete a imagem do Senhor. Sim, você é. Eu não estou dizendo que você não é. Você é. Você que diz isso, você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Você está certo. Mas não fique se achando. Não fique dizendo que por ser cristão que você é melhor que os outros. Na verdade, é justamente por ser cristão que você tem que reconhecer o quanto que você é mau. Que o seu coração, que na sua alma habita as mais terríveis trevas. Nós, seres humanos, até eu, nós, todos nós, sem exceção, somos capazes de fazer os piores tipos de atrocidades. O ser humano é tão podre que mataram Jesus, que além de ser um homem totalmente inocente, que não tinha pecado, era o próprio Deus. Ou seja, a criação matou o seu Criador.
Esse é o nível de podridão do ser humano. Esse é o nível de podridão do ser humano. Enquanto tem crente que não fez nem metade do que Paulo fez, dizendo: eu sou mais raro que ouro puro de Ofir. Paulo, que tinha intimidade com Deus o suficiente para se encher do poder do Espírito Santo, mesmo assim ele ainda disse: dos pecadores eu sou o pior. Dos pecadores eu sou o pior. Ninguém, até bebê a gente tem que ensinar o certo. Ninguém ensina o bebê a colocar a mão no vaso, a colocar a mão na privada. O bebê faz porque é da natureza dele. É da natureza do bebê comer terra. É da natureza do bebê pegar o cocô e se sujar de merda. Pra tu ver como que o homem ele é ruim desde a nascença. Que o coração do homem sempre é inclinado para a desobediência. Miserável o homem é, mano. Miserável. Mas por que eu tô falando isso? O que isso tem a ver com Romanos 6? É a área que tem toda a diferença. A gente era escravo do pecado. A gente era condenado. A gente estava condenado. Condenado. Só que Jesus, por ser rico em misericórdia, mesmo sabendo que iria morrer, mesmo até pensando que ele não queria fazer aquilo, tanto que ele mesmo falou: Pai, se possível, afaste de mim esse cálice, não tem outro jeito, mas independente de tudo, que seja feita a tua vontade, não a minha. Jesus falou isso. Ele fez. Ele não queria passar pelo sofrimento, mas ele fez. E olha só o que a palavra de Deus disse, é interessante. Ele nos salvou, tomou o nosso lugar na cruz, né? Dessa parte todo mundo já sabe. Mas olha só a pergunta que Romanos 6 faz aqui. Não, eu vou focar só nessa pergunta de Romanos capítulo 6, do versículo 1. Só na pergunta. Ó, que diremos, pois? O que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para a graça ser mais abundante? E a resposta vem logo em seguida no versículo 2. De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Pronto. Termina aqui. O resto do capítulo só fala como que a graça funciona. Pelo menos parte dela. Cara, tem muita gente que não valoriza o sacrifício de Jesus. Como o sacrifício de Jesus ele aboliu a prática de sacrifício de animais, ele nos deu a liberdade de nos ajoelharmos em qualquer lugar, a qualquer hora e em qualquer momento, para orarmos e para pedirmos perdão pelos nossos pecados caso nós erremos, caso nós caímos. Ou seja, ficou muito mais fácil, mas também ficou muito mais difícil. Porque pense bem, o sacrifício de Jesus te assusta ou te conforta? Lembra que eu fiz essa pergunta antes? Pois é. Então, eu vou responder agora. Como Jesus morreu na cruz, ele aboliu a lei de sacrificar animais, então você pensa: você não precisa sacrificar animais por causa da morte de Jesus, então eu posso pecar quantas vezes eu quiser e pedir perdão depois. Meu irmão, não faz sentido nenhum. Imagina só você morrer na cruz. Se coloque no lugar de Jesus. Você morre na cruz. Você liberta a pessoa da condenação para ela viver uma vida de santidade.
para no final ela usar do seu sacrifício para fazer aquilo que você mais odeia. Jesus odeia o pecado. Como Jesus vive no Pai, o Pai vive nele, ou seja, Jesus é Deus, ele é santo. Deus é tão santo que ele odeia, ele abomina o pecado, ele é intolerante ao pecado. Mas é intolerante do jeito bom, porque geralmente intolerante é coisa ruim, né? Intolerante do jeito bom, porque ele não gosta daquilo que é mal. E o pecado, ele é mal. E o pecado, ele é mal. Agora imagina só, as pessoas fazem aquilo que tu odeia, tu salva as pessoas, tu se sacrifica por aquelas pessoas para tu libertar as pessoas daquilo ali, e elas continuam fazendo aquilo que tu mais odeia, mesmo depois do seu sacrifício. E eu tô falando isso daqui para mim mesmo também, porque eu sou pecador, eu, Jessé, sou pecador, miserável, eu não sou nada, o mesmo o menino que passava o dia todo batendo punheta no quarto, vendo pornografia, é esse mesmo homem que vos fala. Eu sou um pecador. Eu sei o que eu estou falando. Eu não estou sendo hipócrita. É justamente por ser esse homem ruim que eu sou, esse pecador, esse homem imundo, que eu resolvi pregar isso para vocês. Porque da mesma forma que Deus está falando comigo nesse exato momento, e eu creio nisso, Ele também está falando com vocês através de mim. Então, se você se entregou para Jesus agora, ou pretende se entregar para Jesus, lembre-se que relacionamento com Deus é coisa séria, cara. Ou você continua no pecado, ou você se arrepende. Porque não dá para servir dois senhores ao mesmo tempo. Ou você serve a Deus, ou você serve ao diabo, porque os dois não dá. Escolha um lado. Eu não vou forçar ninguém. Até porque Deus também não força, né? Então, quem sou eu para forçar alguma coisa? Apenas escolha o lado. Você vai continuar no pecado, ou você vai se arrepender, se entregar para o Espírito Santo, deixar o Espírito de Deus entrar na sua vida? Não precisa responder para mim. Aí é contigo. Deus, Jesus Cristo, Ele não morreu para que nós vivêssemos uma vida de libertinagem, mas sim uma vida de santidade. Ele não morreu na cruz para que continuássemos vivendo uma vida de pecado, mas sim para que fôssemos justamente libertados dessas práticas. Então, é isso. Ele não morreu para as coisas continuar do jeito que estão. Ele morreu para mudar as coisas. Então, quando você peca deliberadamente, você diminui Jesus. Então, toda vez que vocês pensarem em fazer alguma coisa errada, lembrem-se que Jesus morreu por ele. Lembre-se que talvez aquilo você goste, Jesus odeie. Então, arrependam-se dos seus pecados e se afastam de toda a aparência do mal e obra do inimigo que o inimigo colocar para vocês. Vocês vão terminar esse vídeo
e vamos fazer a seguinte oração. Senhor Jesus, é com toda a sinceridade do mundo que eu peço. Pai, eu passei a minha vida toda te desagradando. Eu passei a minha vida toda te desonrando. Eu peço, Senhor, que o Senhor perdoe todos os meus pecados. Que o Senhor possa fazer a mudança na minha vida. Me enche com a paz do Teu Espírito Santo. Eu não quero mais saber de pornografia, Pai. Eu não quero mais saber de imoralidades. Eu não quero mais saber de nada que não Te agrade, Pai. Eu só quero ter a Tua paz, Pai. Eu só quero que o Senhor me encha com a paz do Espírito Santo, porque sentir a Tua paz já é o suficiente. Sentir a Tua paz já é o bastante. A Tua paz me basta. A Tua graça me basta. Me livra do pecado, da luxúria, da imoralidade sexual, de tudo aquilo que não presta. Tem misericórdia da minha alma. Tem misericórdia do meu espírito, Pai. Tem misericórdia desse ser humano miserável, pecador e nojento que eu sou. E me perdoa. Tem misericórdia do Teu Filho, Pai. Não tira de mim o Teu Espírito Santo. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Acabei de fazer uma oração aqui e não precisa ser totalmente igual. Faça a oração do seu jeito. Eu fui sincero com Deus. Seja sincero com Deus. Fale se você está arrependido ou não, mas seja sincero. Seja sincero com Deus, porque Ele sabe de todas as coisas. Seja sincero com Deus. Não minta para o Espírito Santo. Seja sincero. Meu pai, eu tenho um problema com isso. Eu tenho um problema com isso também. Senhor, me ajuda nisso. Seja sincero e peça direcionamento de Deus. É isso que eu peço para vocês. Bom, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e um abraço do Magrelo.